Boa noite aos meus seguidores das redes sociais, boa noite às autoridades de nossa nação brasileira, boa noite aqui minhas colegas, o qual me deu incentivo de fazer esse breve relato sobre o Unimed, Vanguard e Fleury, o ocorrido e o caos que foi causado na minha vida quando eu recebi esse diagnóstico de HIV. Na época foi bem difícil. Estou às ordens de vocês. Boa noite. Boa noite. Sendo assim breve, trouxe aqui algumas perguntas abordadas citadas no seu relatório de vida e gostaria que a senhora Alani respondesse. Qual foi a sensação de receber um exame que poderia trazer um caos na sua vida? Sem palavras. Uma das coisas que mais triste foi a minha saúde. O roubo que houve na minha saúde foi muito grave, porque mexe no seu psicológico, criar uma doença na sua mente onde você não tem, é muito triste. Então, naquela época que a lei revigorava, você não poderia, se houvesse uma pessoa com AIDS, ela não poderia receber a notícia de imediato. Ela teria que ser chamado para fazer uma segunda coleta. E no meu caso, eles me entregaram a primeira coleta e já me deram por soro positivo. Eu, hábito de abrir meus exames, eu abri meu exame, quando eu vi eu estava com um soro positivo. O desespero foi muito grande. A primeira coisa que eu pensei foi a tentativa de suicídio, porque eu estava ali entrando em um relacionamento e uma família que eu amava muito, de servos de Deus. E eles ali se assustaram quando me viu chorando muito. Eles achavam que eu chorava no desespero de casar, mas na verdade eu chorava porque eu tinha que sair daquela família, porque eu tinha certeza que se eu contasse que eu estava com esse diagnóstico, eles não iriam acreditar que eu não tinha essa doença. Então eu me afastei da família, me afastei do relacionamento e passei a conviver com esse sofrimento dentro de um quarto trancado, achando realmente que eu tinha essa doença. E na verdade, o psiquiatra, eu fui encaminhada, né, porque o próprio convênio me jogou fora, né, a Unimed me jogou fora do convênio. E quando ela me jogou fora do convênio, eu fui para o SUS, e o SUS me encaminhou para psiquiatria. E eu fiquei passando com o Dr. César na Vila Luzita 1 ano e 2 meses. E o Dr. César, ele virou para mim com 1 ano e 2 meses e disse assim: Dona Lani, eu vou fazer a solicitação de um segundo exame com a senhora, porque a senhora não tem cara de aidética, a senhora não manifesta nenhum sintomas. Então eu vou encaminhar a senhora para o infectologista no Mário Covas. E aí ele me solicitou aquele exame e eu fiz o exame. Quando fui encaminhada, passei no infectologista no Mário Covas. Ele aí chamou 3 testemunhas e disse para mim que eu não tinha aquela doença e não tinha nenhum porquê eu fazer um segundo exame. E o que aconteceu naquele momento? Me entrou uma tremenda revolta. Me entrou uma revolta porque minha saúde já estava indo embora. E eu fui procurar justiça, procurei uma advogada e ali aquela advogada me instruiu o que eu tinha que fazer, fiz os procedimentos, o qual está dentro do processo, e dou graças a Deus, né, que a maior conquista, a maior vitória é que não tenho essa doença, nunca tive essa doença, e na verdade o nome estava errado e foi alterado à mão. Antes de começar esse vídeo, conversamos bastante e você relatou que morou na rua por 21 dias. Você prova e pode me garantir isso a todos? Sim, provo porque quem me tirou da Praça da Sé durante 21 dias foi o meu médico, que quando eu teve um dia que eu passei na consulta, ele perguntou como estava a minha alimentação, como estavam as medicações. Eu falei para ele que estava 7 dias que eu não comia, eu tomava água e pedia na rua para pagar eu não vou chamar aquilo de hotel, que aquilo não era hotel, aquilo era um lugar de guardar alguns objetos da estética, que era a área que eu trabalhava. E eu ficava pedindo ali na rua para pagar aquela localidade. E ali ele mandou que
o serviço da prefeitura fosse fazer a vistoria para ter certeza se realmente eu ficava naquela localidade, pegar as informações, e fiquei por 21 dias na rua. 21 dias na rua é triste, é muito triste. Quando eu vejo passando na televisão as pessoas na rua, é uma retrospectiva que é muito triste. Outro ponto que podemos enaltecer aqui é que gostaríamos que você citasse como foi a sua experiência morando em albergue. Triste, 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 triste. Eu só agradeço ao serviço social pelo acolhimento, né? Porque ali nós não convivemos só com pessoas com problemas como eu tinha o meu e tinha outras colegas que tinham delas. Nós convivíamos ali com homicida, com traficante, com usuário de droga, com alcoólatra, com variedade de pessoas. Sem falar que eu como uso psicotrópico até hoje, tinha que levantar às 6 horas da manhã, tomar um café, fazer o uso, que é proibido, na verdade, fazer o uso de objetos plásticos, né, e nesse tipo de ambiente, mas a gente tinha que fazer o uso desses objetos e alimentação. Na justiça, procurei uma advogada e ali aquela advogada me instruiu o que eu tinha que fazer. Fiz os procedimentos, o qual está dentro do processo, e dou graças a Deus, né, que a maior conquista, a maior vitória é que não tenho essa doença, nunca tive essa doença, e na verdade o nome estava errado e foi alterado à mão. Antes de começar esse vídeo, conversamos bastante e você relatou que morou na rua por 21 dias. Você prova e pode me garantir isso a todos? Sim, provo, porque quem me tirou da Praça da Sé durante 21 dias foi o meu médico, que quando eu teve um dia que eu passei na consulta, ele perguntou como estava a minha alimentação, como estavam as medicações. Eu falei para ele que estava 7 dias que eu não comia, eu tomava água e pedia na rua para pagar eu não vou chamar aquilo de hotel, que aquilo não era hotel, aquilo era um lugar de guardar alguns objetos da estética, que era a área que eu trabalhava. E eu ficava pedindo ali na rua para pagar aquela localidade. E ali ele mandou que o serviço da prefeitura fosse fazer a vistoria para ter certeza se realmente eu ficava naquela localidade, pegar as informações, e fiquei por 21 dias na rua. 21 dias na rua é triste, é muito triste. Quando eu vejo passando na televisão as pessoas na rua, é uma retrospectiva que é muito triste. Outro ponto que podemos enaltecer aqui é que gostaríamos que você citasse como foi a sua experiência morando em albergue. Triste, 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 triste. Eu só agradeço ao serviço social pelo acolhimento, né? Porque ali nós não convivemos só com pessoas com problemas como eu tinha o meu e tinha outras colegas que tinham delas. Nós convivíamos ali com homicida, com traficante, com usuário de droga, com alcoólatra, com variedade de pessoas. Sem falar que eu como uso psicotrópico até hoje, tinha que levantar às 6 horas da manhã, tomar um café, fazer o uso, que é proibido, na verdade, fazer o uso de objetos plásticos, né, e nesse tipo de ambiente, mas a gente tinha que fazer o uso desses objetos e alimentação ali que eles nos concediam, mas era o que tinha a nos oferecer no momento, era aquilo ali de melhor, mas é muito desumano, é muito desumano. Então a gente saía dali às 6 horas da manhã e só voltava às 4 da tarde, e era de segunda a segunda, o sistema era esse. E o pior dia que era o domingo, porque o domingo a gente só tinha um café da manhã e às vezes não tinha o café da manhã. Então, às vezes, quem nos dava alimento aos domingos eram as facções criminosas na rua. Então, é muito triste relatar isso.
Eu preciso falar isso para as autoridades, porque eu não tive esse direito de falar. Eles não me deram a oportunidade de falar a verdade. O que aconteceu de verdade na minha vida? Eles acabaram com minha vida. Vocês acabaram com minha vida. Eu não tenho mais saúde. Sem falar que o erro médico que eu fiquei no Mário Covas, eu passei a ter convulsão emocional, entendeu? Nessa uma das convulsões, eu fui chamada de usuária de droga, porque eu tinha muitos hematomas. Eu tenho como provar hoje que eu não tenho mais acesso. Os acessos para pegar em mim hoje é acesso central, porque todas as minhas veias secaram, elas estouram quando pega minhas veias. Então foi isso que deixaram de bom na minha vida. Como vocês têm facilidade de comprar justiça, eu digo, não faça mais isso com a vida de ninguém. Não acabe com o sonho das pessoas. Difícil, difícil. E assim, finalizando essa sua triste e difícil realidade, qual é o recado que você deixaria para as outras pessoas não poder passar por essa trajetória de vida? Uma das coisas muito importantes que eu quero dizer a qualquer paciente que vá fazer qualquer tipo de tratamento, nunca abra um exame, deixa que seu médico abra um exame. E depois que eles venham reconhecer o caos que eles fizeram na minha vida, o colapso que ele criou na minha vida, né? Eu peço também ao Supremo Tribunal Federal, o qual o ministro Teoria Vasque me deu minha causa ganha, o qual um parecer que eu tenho do meu processo que está em 700 páginas hoje, e que hoje foi para a mão da ministra Carmen Lúcia. Eu peço à senhora ministra Carmen Lúcia que já entrei em contato com a sua assessoria, do seu gabinete, e assim, sou muito grata a todos os assessores que me atenderam até o presente momento, a atenção, né, o respeito, que a senhora venha fazer realmente a revisão do meu processo, porque irei ter audiência com a Defensoria Pública, o qual ocorreu um erro grave, o qual eu ontem lutei para entrar em contato com a ouvidoria, porque estava eu tendo audiência online pela primeira vez com a Defensoria Pública, simplesmente a ligação caiu e eles nunca entraram em contato comigo. Ontem, quando eu falei que ia fazer uma live, foi que marcaram uma audiência online e estou na confiança dessa audiência online. Então, para finalizar, eu peço às autoridades de nossa nação, por gentileza, respeite a vida.